pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar mais uma formação e no dia de hoje. E queremos agradecer em primeiro lugar aí a nossa dirigente, né, a dona Núbia Ferreira de Mello, a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Roseli Alves. E hoje nós vamos fazer uma formação sobre a prática de um novo ensino médio com a participação especial de um professor mestre, né? Professor Douglas Dantas estará conosco hoje. Teremos ainda alguns participantes especiais, mas antes eu vou apresentar a nossa equipe, né, ponto focal aqui da diretoria, sobre a implementação do novo ensino médio. Estaremos aqui na formação de hoje, além do professor, né, nosso convidado, professor mestre doutor Douglas Dantas, a nossa querida PCNP Ana Carolina, né, que é PCNP de Língua Portuguesa, Donizete, PCNP de Geografia, a Fabiana, PCNP de Ciências da Natureza, eu, Elisângela, PCNP de História. Temos também como ponto focal aqui da nossa diretoria a Raquel, né, nossa supervisora de ensino, e a nossa querida Márcia, que é PCNP de Matemática, que não pôde estar conosco presente hoje, tá? Temos ainda alguns convidados especiais, além do professor, né, Douglas. Temos aqui conosco hoje a diretora da escola, Vera Lúcia Torres, que é a Lindraci. Temos também uma PCAE conosco hoje, que é a Soraya, né, professora coordenadora de agrupamento escolar. Temos também duas coordenadoras conosco, que é a Yara, da Escola Vereador Walter, e a Dimona, da Escola Maria Aparecida. Temos ainda duas professoras convidadas conosco, que é a professora Karen, de Educação Física, da Escola também Vera Lúcia Torres, e a professora Kelly, que é da Escola Margarida de Camilles, né, professora de Matemática, tá? Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa formação de hoje. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Roseli. Oi, meninas lindas. Eu falo que essa equipe é maravilhosa, viu, professor? Foi muito bem recepcionado pela equipe. Aqui nós temos o hábito de... Cada grupinho cuida de uma área do conhecimento aqui dentro, e nós temos muitas pastas, né? Além de nós termos aí as pastas que vocês já conhecem, História, Geografia, Sociologia, nós temos também pastas que nós montamos aí equipes para tomar conta com cuidado, com carinho lá pertinho dos nossos alunos. E essa equipe é maravilhosa. Parabéns, viu, equipe? Quero agradecer o professor Douglas, né, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber aqui conosco. A diretora Lindraci, nossa parceira de sempre, né? A nossa amiga Soraya, PK, lá na escola, a PC Yara, grande parceira aí da época de faculdade também. A professora Kelly, de Matemática, super parceira diária, né? Porque eu também sou de Matemática. E a Karen, que eu ouvi aqui assim, olha, eu conheço a Karen, ela é de Educação Física, parceira de nosso amigo também, e PCNP Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roseli, estou esse ano como diretora do Núcleo Pedagógico, e para mim realmente é um prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra. Queria convidar a Ana agora para estar trazendo a leitura de leite. Oi, gente, tudo bem? Para a leitura de leite hoje, eu trouxe um poema da Cora Coralina, que foi uma grande escritora brasileira, uma mulher que o primeiro livro publicado dela já foi aos 76 anos, que escrevia sobre poemas e crônicas sobre textos simples, sobre assuntos simples do nosso cotidiano. O poema que eu trouxe é Faz da tua casa uma festa. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede e agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Cora Coralina.
Eu gosto bastante desse poema e aqui na conversa com a nossa equipe, com os pontos focais, esse poema faz muito sentido para todo mundo. E eu acho que é bem importante a gente conhecer e apreciar a Cora Coralina, que foi uma grande escritora brasileira. Obrigada, eu passo a palavra para a Fabi. Obrigada, Ana. Realmente, né? Fazemos a nossa casa um lugar criativo de amor, né? Tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Bom, eu quero já, sem demora, né, falar um pouquinho do nosso palestrante, mas antes eu quero ainda agradecer a todos vocês que prontamente aceitaram o convite, viu, professor? Logo de primeira que nós fizemos os convites, falamos quem estaria palestrando, eles aceitaram de primeira e a gente já agradece desde já. Bom, eu queria convidar agora o professor e mestre em ensino de ciências e matemática pela UILBRA, é especialista em informática na educação pela PUC, em planejamento, implementação e gestão de educação à distância pela UFF, é palestrante, é pesquisador com ênfase na área de matemática e tecnologia educacional. Seu trabalho também abrange a avaliação por habilidades e competência e o Enem. Que currículo maravilhoso. Professor Douglas, seja bem-vindo à nossa formação, fique à vontade, o professor está com a palavra. Olá, professores, coordenadores, todos os convidados, que honra poder participar de um encontro como esse, no momento histórico da educação, né? Que é um momento em que a gente vai discutir um novo ensino médio, um ensino médio onde a gente está cheio de possibilidades, né, para de fato fazer dele novo. Então, eu venho trabalhando com essa perspectiva de mudar o ensino, né, desde 2009, quando o Enem mudou. E aí o Enem mudou e ele começou a trabalhar habilidades e competências, e eu comecei a trabalhar com essa questão de habilidades e competências, né, e em 2009, então, eu comecei a entender melhor o que seriam essas competências que o Enem avalia, e eu comecei a trabalhar muito com a ideia de construir itens e entender melhor o que era uma competência e o que era uma habilidade. Quando foi em 2012, eu comecei a trabalhar com a construção de currículos, né? Aí participei de várias audiências públicas para discutir a BNCC, né? Em todas as versões, em algum estado brasileiro, eu estava discutindo o que seria essa BNCC, né? E aí eu participei de audiências públicas da educação infantil até o ensino médio, porque eu acredito que para se ter um novo ensino médio tem que se ter uma nova educação infantil, um novo ensino fundamental. Então a gente fala de progressão das aprendizagens, a gente fala de desenvolver competências, e um professor hoje envolvido com o ensino médio, por exemplo, ele tem que ler as competências gerais, ele tem que ler as habilidades e os objetivos de aprendizagem, né, da educação infantil, do ensino fundamental, porque a escola não se faz, né, por níveis. A gente está hoje trabalhando uma ideia de não fragmentação, né, onde a BNCC ela traz isso muito claro, nós temos que parar de fragmentar o conhecimento. E por isso ela trabalha competências, né? Então, meu objetivo aqui nessa conversa, que os participantes aí também, todos os convidados vão conversar comigo, fiquem à vontade também, viu? Se durante a palestra aqui surgir dúvida, podem aí também falar, mas no final eu vou responder algumas perguntas, mas tudo em cima, então, desse novo ensino médio, desse currículo paulista, né, e dessa ideia de construção de itinerário, como é que isso vai acontecer na prática, né? Então, eu sempre falo que não tem como a gente sair discutindo sobre o novo ensino médio sem antes se apropriar primeiro da lei, né, é uma lei muito forte, porque ela mexe com a arquitetura do ensino médio. Aí, consequentemente, como ela mexeu com carga horária do ensino médio, né, mexeu com a ideia de currículo, vamos ter que falar de carga horária, matriz curricular de aulas, né? E também vou passar pela ideia do que é a formação geral básica, o que é itinerário, e até chegar no momento, né, aqui só para finalizar ali, a partir das escolhas dos estudantes, que eles estão vivenciando agora a manifestação de interesse, e caso haja alguma dúvida a respeito também do PNLD, que é um desafio, tá bom? Dentro desses vários impactos que uma mudança de currículo causa, né, nós temos, para mim, um dos principais hoje é a ideia de competência. Nós, professores,
todo mundo que assistiu essa gravação, todo mundo que está aqui, foi formado por conteúdo. E isso aí, para mim, é um dos grandes impactos. Quando eu recebi meu primeiro currículo, né, depois que eu me formei, me entregaram uma lista de conteúdos. Lembrem aí da época de vocês, quando vocês assumiram a primeira turma de vocês, né, os novinhos às vezes vão receber competência já. Mas quem tem um pouquinho mais de idade aqui, né, sabe que lista de conteúdos era uma coisa muito natural. Como eu sou professor de matemática, né, então eu recebi uma lista de conteúdos do primeiro ao terceiro ano. E trabalhando competências, né, nos últimos anos a gente vem abordando muito esse assunto, a competência e habilidade, já é um bom passo para a gente entender esse novo ensino médio, porque a gente vai trabalhar um currículo por competências e habilidades e por área do conhecimento. E aí, quando a gente muda, né, uma estrutura curricular, a gente muda porque a sociedade está pedindo isso, né? Um currículo ele tem que ser atualizado sempre que a sociedade pede, e não porque eu quero, ou porque algum certo político quer, ou porque alguém quer. É porque os jovens de hoje estão pedindo isso. A sociedade para a qual estamos formando esses jovens está pedindo isso. Então, o currículo se muda sempre que a gente precisa adaptar a escola ao que está acontecendo na sociedade. Eu não posso ter uma escola do século XX em pleno século XXI. Né? Então, a gente vai mudando esses currículos e vai dando impactos. Né, vai ter impacto na avaliação, vai ter impacto na relação professor-aluno, né, isso é muito importante, né, a postura do aluno em sala de aula, a postura do professor em sala de aula, a postura diante de um itinerário formativo que nós vamos abordar, e também na formação dos professores, né, então lives como essas, né, vídeos assim, ajuda bastante a trazer ideias, a pensar, a entender um pouco melhor essas mudanças. Né? Então, eu vou começar pela lei, eu trouxe esses tópicos, né, para entrar em discussão, mas a lei, então, ela já deixa bem claro, e isso aqui eu quero deixar bem forte para vocês, porque está tendo uma confusão um pouco grande entre os professores assim. E agora tem o currículo do itinerário e tem o currículo da formação geral básica. Eu vou dar aula onde? Professores, a lei fala assim, ó, vamos mexer o currículo, ok? Tem a parte da formação geral básica e tem o itinerário, perfeito. Mas essas partes são indissociáveis. Ou seja, você, professor, vai ser convidado a dar aula na formação geral básica e também no itinerário. Né? Quem assume essas aulas somos nós, professores, que estamos na escola. E aí, quando a gente falar de itinerário, é porque eu vou pegar uma parte da formação geral básica e eu vou colocar no itinerário para aprofundar um conhecimento, para colocar um conhecimento em prática, para aplicar um conhecimento da minha área, do meu conteúdo, da minha disciplina, né, que hoje a gente chama de componente. Então, o itinerário, ele é indissociável da formação geral básica. Não fragmente, professor, estamos lutando contra a fragmentação. Então, não fragmente. Você tem o mesmo ensino médio, porém, a parte flexível, ela vai ter um olhar cuidadoso para o jovem que está com você. Ela vai ter que ter um olhar cuidadoso para a sua realidade. E é isso por isso que a gente vai trazer uma limitação para a formação geral básica, para de fato a gente ter um novo ensino médio. Principalmente na parte do itinerário, onde a gente vai olhar para a nossa realidade, por isso que a gente está ouvindo os jovens agora, eles estão manifestando interesse, para que eles possam dizer o que eles pensam, querem, o que, de repente, eles vão, atrai eles, né, para a escola, e nós vamos olhar o que nós temos condições de ofertar. Por isso, professores, vamos ter que, sim, nos formar, pensar como que vai ser essas aulas na prática, né, para que a gente não continue a aula de química no momento do itinerário que tem a ver com química, não continue física no momento da física, né, que tenha uma disciplina voltada mais para a física, e sim coloque o conhecimento em prática. A definição de competência, ela já fala isso. Ela fala assim, ó, mobilizar o conhecimento, mobilizar a habilidade, mobilizar atitudes e valores para resolver demandas da vida. Então, no itinerário, eu vou trazer demandas da vida. E aí, quando eu pego essa parte do conhecimento, o aluno, durante o itinerário, ele tem que mobilizar o conhecimento, por isso ele é protagonista. Então, não são coisas disjuntas, ok? Não são coisas separadas, são coisas que se complementam e traz dinamismo. Então, a lei ela vai trazer essa parte
falando assim, formação geral básica, então, vai ter 1.800 horas. No máximo, ela fala. Por quê? Para que a gente possa dar conta da BNCC e agora do currículo paulista, porque a BNCC ela não é um currículo. A BNCC ela foi construída para dar base para a construção dos currículos. Ela traz habilidades essenciais para qualquer brasileiro. E aí os estados pegaram a BNCC e, a partir dela, construíram seus currículos. Ok? Então, a BNCC está inteira dentro de qualquer currículo brasileiro que está sendo homologado esse ano. São Paulo saiu na frente, homologou antes, né? E a BNCC está inteira dentro dele. A parte da formação geral básica, então, é para dar conta das habilidades da BNCC. Já os itinerários, eu vou explicar mais à frente com mais detalhe, né? Mas itinerário, então, ele vai indicar caminhos, trajetórias, né? A gente tem que pensar muito em itinerário como um caminho, e esse caminho vai ter 1.200 horas no mínimo. São Paulo vai fazer até um pouco mais do que isso, né? Então, São Paulo faz 1.350, né? Então, a gente tem, no mínimo, 1.200 horas para trazer uma parte diversificada para o currículo. Onde a gente vai olhar para o interesse do estudante, onde a gente vai olhar para aquilo que ele vai aprofundar, aplicar, ampliar a aprendizagem, né? Às vezes pensando na continuidade do estudo, às vezes pensando no mercado de trabalho. Isso vai depender muito do público que você tem, né? Por isso que é muito importante olhar a sua comunidade, olhar onde você está inserido e qual é o papel da sua escola nessa comunidade. E aí entender que, diante desse papel, nós vamos ter que trazer uma proposta, então, né, de aula, de dinamismo, que vá ao encontro da expectativa dessa comunidade, em especial dos nossos jovens. Então, quando eu falo de currículo, eu estou falando de uma seleção de conhecimentos que a gente faz, pertinentes e relevantes para as relações sociais, ou seja, para a sociedade que eu estou inserido. E quando eu flexibilizo uma parte desse currículo, podendo olhar para a realidade de uma escola, de um bairro, de uma cidade inteira, às vezes, né? Por isso que, às vezes, os municípios também criam seus currículos, e o Estado cria o seu, é porque a gente tem que olhar o que é relevante no momento para a formação desse jovem. E aí a gente vai trabalhar questões cognitivas, socioemocionais, que pós-pandemia vai ser de extrema importância, sempre foi, mas ainda vai ser ainda mais, né? E que a gente precisa entender que isso faz parte hoje da formação integral de um jovem. Então, quando eu estou trabalhando currículo, né, e essa definição de competência, é de extrema importância a gente começar a parar para pensar no desenvolvimento de competências e habilidades, no mínimo dentro da sua área. Né? Então, dentro de cada área, para começar a entender essa proposta mais na prática, né? Aí trabalhar questões interdisciplinares, questões aí que envolvem a não fragmentação de conteúdos, e sim uma proposta que envolve o desenvolvimento de habilidades. Então, nesse sentido, ó, só para vocês trazer um certo contexto aqui da mudança, normalmente quando a gente fala de ensino médio, sempre vem alguém falando assim, ó, mas mudar para que o vestibular não mudou, o Enem não mudou, né? Quando a escola está pensando muito em resultado, né? E às vezes ela está querendo sempre olhar para aquilo que as universidades estão fazendo, de repente. Aí a USP não mudou, não sei quem não mudou, eu não vou mudar, porque lá é conteúdo. A lei, lá no artigo 32 da resolução 3, né, que é um desdobramento da lei, ela já fala do Enem e fala também dos vestibulares. Então, é uma coisa que é importante a gente começar a entender que já está escrito em lei, né? Então, por exemplo, está falando assim, o Enem e os demais processos seletivos para a educação superior deverão necessariamente ser elaborados em consonância à BNCC e ao disposto nos itinerários. Então, olha o tamanho da importância disso, né? Assim que todos os currículos brasileiros forem homologados e as coisas entrarem, né, dentro de um padrão aí esperado, o Enem começa uma mudança e as universidades também. É prevista aí o Enem começar uma mudança a partir do ano que vem, mas as universidades provavelmente a partir de 2024,
porque as universidades também estão atualizando seus currículos para competência e habilidade. E aí, olha que legal, eu achei isso aqui já muito interessante, que todo mundo fica perguntando assim, e como que vai ser o Enem? Já está escrito na lei como vai ser o Enem, ó. Vai ser em 2 etapas, onde a primeira vai ser a BNCC, então o primeiro dia vai ser uma parte chamada de conhecimentos gerais, e a segunda etapa vai ser em cima das habilidades dos eixos estruturantes lá do referencial de itinerário. Então, quando a gente monta um itinerário, tem umas habilidades de eixos estruturantes, né? Que vai falar de empreendedorismo, vai falar de mediação e intervenção sociocultural, vai falar de criatividade, né? Iniciação científica. E essas habilidades do segundo dia, que vai sair uma matriz para isso, né? É pautado nas habilidades dos itinerários, né? Dessa parte flexível, que traz uma matriz de habilidades para o Brasil inteiro ali, né? Dependendo do eixo estruturante. E olha isso, ó, o estudante vai fazer a segunda etapa tendo que escolher uma área do conhecimento vinculada ao curso que ele quer. Então, a universidade hoje, ela coloca pesos, né? Ela fala assim, ó, matemática, peso 3, natureza, peso 2, dependendo dos cursos, elas colocam alguns pesos. Agora, a universidade, quando o Enem terminar a mudança, né, do processo todo, a universidade vai ter que dizer assim, ó, para fazer medicina aqui, tem que fazer a área de ciências da natureza no segundo dia. Para fazer engenharia aqui, tem que fazer lá a área de matemática no segundo dia. Então, elas vão começar a dizer que área que ela espera que o aluno faça. Então, olha como é importante trazer isso, porque a decisão do que o aluno vai fazer, né, essa questão das escolhas do estudante, é muito importante porque ele vai ter que fazer escolhas, né, caso ele siga a carreira acadêmica, já no Enem, né, para ele conseguir entender isso. E aí, essa questão da escolha é muito importante o ensino médio trazer. Então, quem quiser ler a lei depois dessa parte, vale a pena, até para antecipar um pouquinho aí e já trazer algumas respostas a respeito da mudança, né? Então, como eu sempre abordo essa parte do Enem ali, para trazer um contexto inicial, olha como é importante a gente discutir o que é formação geral básica. Né? Se o primeiro dia do Enem vai falar disso, se todo mundo está falando que a formação geral básica é 1.800 horas no máximo, por que São Paulo tomou uma decisão de distribuir a carga horária diferente? É porque a lei pediu, né? A lei falou, formação geral básica no máximo 1.800. Então, o que é essa formação geral básica, né? Então, aquela parte que vai tratar das 1.800 horas é para tratar da BNCC e do currículo paulista. Então, aqui eu trouxe a BNCC primeiro, ó. O que tem na BNCC? Tem as 10 competências gerais, que vai da educação infantil ao ensino médio. São as mesmas para todos, né? Tem 4 áreas do conhecimento no ensino médio. Tem 21 competências de área, 183 habilidades. Então, as 1.800 horas, elas têm que dar conta disso, né? Só que eu falei que isso aqui não é o currículo. Isso aqui é BNCC. Eu já vou trazer o currículo paulista para vocês verem a mudança. Dentro da formação geral básica vai língua portuguesa, arte, educação física e inglês. Matemática, física, química e biologia, geografia, filosofia, história e sociologia. Esses componentes curriculares são obrigatórios no ensino médio. Todos eles, ok? Filosofia é obrigatória? É obrigatória. Porém, somente português e matemática, de acordo com a lei, é obrigatório nos 3 anos. Os outros componentes, pode ser que ele apareça no primeiro ano e não apareça mais, pode ser que ele apareça só no 3º ano, só no 2º, pode ser que ele esteja no 1º e no 2º, ok? Para onde vai isso depois, aí a gente vai discutir itinerário já, tá bom? Mas o que São Paulo fez? Então, São Paulo pegou essa base e ele fez isso aqui, ó. Apenas a área de linguagens teve mudança em relação à BNCC. Então, teve 17 mudanças, que deu um total de 10 habilidades a mais. Por quê? Porque São Paulo desdobrou a habilidade. Então, deixa eu explicar aqui o que é desdobrar a habilidade, né? Então, eu tenho aqui, ó, tem uma habilidade que é da BNCC, é a 02, ó. E aí, São Paulo fez assim, ó, 02A, 02B, 02C. E aí ele pegou essa habilidade aqui, ó, e desdobrou até para ela ficar um pouco mais simples para a gente entender e não ficar muito ampla, né? Muitos estados fizeram isso.
para não ficar muito ampla, para a gente ter foco em cada parte da habilidade. Isso aqui é legal, professores, quando vocês estiverem planejando, né? Se você pegar uma habilidade muito grande e está meio confuso de entender, desdobra ela, escreve menores, né? E aí, olha que bacana, ó, tá até parecido, ó, estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção, tá vendo? Então, essa primeira parte aqui, ó, vermelha, virou uma habilidade desdobrada. Essa segunda parte aqui, ó, reconhecer adequadamente elementos, tá vendo, ó? Ele pegou esse verbo e desdobrou mais uma vez. E depois a última parte, ó. Aí ele pegou esse verbo de novo, reconhecer, em um texto as relações, então, que causa lá, causa, efeito, consequência, né? Então, desdobrar é quando eu pego uma habilidade, e aí eu escrevo habilidades menores. Eu posso diminuir o verbo, por exemplo, e aí eu trabalharia com taxonomia de Bloom, né, nos níveis de aprendizagem, ou eu posso diminuir, às vezes, os conceitos envolvidos, né, a parte mais conceitual da habilidade. E isso foi feito com essas habilidades aqui. Então, eu tenho a 26, a 32, a 37, a 41, a 44. Então, essa aqui foi a mudança em relação à BNCC em termos de habilidade. Aí teve as mudanças da teoria, né? São Paulo deu um destaque, por exemplo, para a questão da cultura digital. Então, isso é forte, né? Então, vale a pena dar uma lida na parte teórica. Mas em termos de habilidades, né, que compõem as 1.800 horas, São Paulo fez essa mudança na área de linguagens, em especial na língua portuguesa, como vocês podem observar. Tá bom? Outros estados fizeram mudanças muito maiores, né? Tem estado que aumentou essas habilidades a ponto de chegar a quase 300 habilidades. Então, São Paulo até que, ao meu ver, foi mais correto nesse sentido, porque nós temos 1.800 horas, tá? Então, o que eu tenho hoje de estrutura de currículo? Eu tenho uma parte que é chamada de formação geral básica, que é essa parte azul aqui da imagem, e eu vou ter uma outra parte, que é essa parte vermelha, que vai ser chamada de itinerário formativo. Essa parte azul, ela tem que ter no máximo 1.800 horas, e ela vai compor, então, as 4 áreas do conhecimento e todos aqueles componentes que eu mostrei agora, né? A parte vermelha é a parte flexível, e aí já eu falo do que é essa unidade curricular, tá bom? Então, pensando na formação geral básica primeiro, né? Que é muito importante isso, a gente tem que ter uma ordem cronológica das coisas e uma arquitetura do ensino médio. Não dá para sair discutindo itinerário sem antes entender como ficou organizado a matriz curricular da formação geral básica. Porque eu preciso saber qual foi o impacto na formação geral básica para eu entender como vai ser estruturado o itinerário. Então, agora, entendendo que o currículo vai estar nesse formato, né? Eu vou entender o que a carga horária teve de alteração. Então, todas as escolas brasileiras têm até 2022 para chegar em 3.000 horas. Isso é uma lei, tá lá na lei, ó. Quem não chegar, por exemplo, se tiver alguma escola estadual, que eu acredito que não tenha, tá? Mas, enfim, eu vou levantar uma hipótese. Se tiver alguma escola que na hora que faz as contas não deu 3.000 horas, ainda está fazendo 800 horas por ano, né? Está irregular a partir do ano que vem. E isso vai para a escola particular, escola estadual, né? Então, a partir do ano que vem, nós temos que cuidar, porque todas as escolas brasileiras têm que ter 3.000 horas no decorrer de todo o ensino médio, né? Então, a carga horária total do ensino médio é, no mínimo, 3.000. Dessas 3.000 horas, 1.800, então, vai lá para a formação geral básica, que é o que eu acabei de falar, que é a parte da BNCC e do currículo paulista. E a outra parte, o mínimo, vai para itinerário, que é 1.200 horas no mínimo, tá bom? Então, as escolas estão tendo que se adaptar a isso. Nesse sentido, então, eu teria que pegar, né, o que a gente sempre fez, e aí eu vou ter que flexibilizar o currículo. Então, parte da formação geral básica, ela vai para itinerário. E é nessa hora que tem muita gente falando assim, eu vou perder aula. Isso é muito importante a gente deixar claro que ninguém vai perder aula. Por quê? Porque o que eu tirar de um lado, eu vou colocar de outro. Então, eu vou mostrar isso em imagem agora, mas é por quê? Porque a gente tem que fazer esse balanço no momento. E, como eu disse, são indissociáveis essas duas partes. Então, antes da gente sair falando, né, a gente tem que entender qual é a mudança e ver também o impacto,
né, dessa mudança. Então, é importante, assim, trazer essa análise crítica. Então, diante de todas as possibilidades que os estados tinham para distribuir 1.800 horas, né, São Paulo já fez uma decisão. Então, assim, os estados eles estavam analisando como distribuir 1.800 horas em 3 anos. Aí eu podia dividir 600, 600, 600, ó, perceba que a bolinha amarela aqui, ó, é a carga horária da formação geral básica, tá? Então, como é que eu divido 1.800 em 3 anos? Se eu dividir de maneira igual, é 600 em cada ano. Se eu colocar uma carga horária maior no primeiro ano, eu tenho que ir diminuindo, porque a soma dos 3 anos não pode passar de 1.800. É máximo, né? Aqui, esse modelo 3, por exemplo, aqui, ó, 1.000 horas no primeiro ano, 600 no segundo e 200 horas no terceiro. Se algum estado adotar esse modelo 3 aqui, o terceiro ano é capaz de ter apenas português e matemática na parte de formação geral básica. Tá bom? Por quê? Porque é a quantidade de aulas, né, que vai ter, às vezes é pouco, perto do que vai ser proposto. Qual foi o modelo adotado, então, para distribuir 1.800 horas, né, dentro dos 3 anos em São Paulo? Foi o modelo 900, 600, 300. Então, esse modelo aqui, ele vai me dar uma carga horária, né, de 1.800 horas. E eu tenho que colocar todos os componentes, então, da formação geral básica aqui. Isso é muito importante. Então, ó, o primeiro ano, né, a primeira série, ela tem mais disciplinas de formação geral básica. E aí eu vou conseguir distribuir para todos aqueles componentes uma certa quantidade de aulas. A segunda série diminui e a terceira série diminui mais um pouco. A soma tem que dar 1.800, por isso que teve que adotar um modelo. Né? E aí, em termos de aulas, né, a gente vai trabalhar, então, com a perspectiva lá de 45 minutos, então a gente tem 30 aulas semanais na primeira série, para dar conta daqueles componentes que eu falei agora há pouco, na segunda série, 20 aulas semanais, na terceira série, 10 aulas semanais. Essa quantidade de aulas é para dar conta dessa carga horária que está aqui, tá bom? Então, a gente começa a pensar em várias possibilidades. Ainda tem algumas discussões a respeito do EAD e tudo mais. Eu quero deixar só claro aqui nessa parte que EAD não é obrigatório, né? Ele é opcional dentro do que as escolas às vezes precisam. Tem escola que vai precisar usar parte do EAD porque ela não consegue determinada logística, né, dentro da escola para atender essas mudanças. Então, algumas escolas vão precisar, mas nem todas. Então, essa questão do EAD vai depender de realidade para realidade, né? Então, tem um percentual de EAD que pode ser usado, mas ainda vai sair determinações a respeito disso. É só mesmo saber que existe essa possibilidade, depois, com o tempo, à medida que a gente vai implantando, a gente vai pensando nessa questão do EAD, se necessário for nas escolas, né? Então, essa parte de carga horária, né, de distribuição, ela vai trazer uma matriz curricular, né, pautado nisso, ó, olha o que está na lei, tá? Então, tudo que eu falei agora, eu sempre vou trazer lei para vocês trazerem isso com uma forma mais clareza, até para a comunidade, né, de que vocês trabalham. Então, olha lá, ó, a parte diversificada do currículo, né, ela vai ser harmonizada com a parte da BNCC, articulando o contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, é importante entender a realidade. Traz lá, então, ó, obrigatoriamente nós vamos ter educação física, arte, sociologia e filosofia, né, que por um tempo foi discutido se ia ter ou não ia ter. Já está claro na lei que tem que ter pelo menos uma aula, né, enfim, tem que ter. Quantas aulas vai ser cada estado, vai determinando, né, na parte da formação geral básica. Eu tenho também o ensino de português e matemática nos 3 anos, bem como é assegurada a comunidades indígenas, né, as línguas maternas. Eu tenho ainda o inglês obrigatório, ó, a língua inglesa é obrigatória, e aí, caso a escola tenha outras línguas, como o espanhol, por exemplo, né, pode ser ofertado na parte dos itinerários, e por fim, não pode passar de 1.800 horas, ó. Então, isso tudo está em lei, né? Por isso que a gente tem que entender a lei para conseguir entender o modelo de ensino médio que está sendo proposto. Aí, então, por conta dessa distribuição de aulas, eu vou pensar uma matriz. Eu quero deixar claro que isso aqui é um exemplo, por isso que eu escrevi exemplo bem grande ali do lado, tudo bem?
Eu não tenho toda essa informação aqui, eu usei o primeiro ano em cima do modelo de agora, mas é o segundo e o terceiro ano, eu só quero trazer como exemplo para vocês entenderem como que poderia estar organizado. Eu trouxe 3 exemplos. Mas olha que bacana aqui, ó. O primeiro ano, então, eu tenho que trazer 30 aulas, né? Então, distribuir dessa forma, né? 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2 aqui. A segunda série, né? O segundo ano, eu tenho que chegar em 20 aulas, porque é o modelo de 600. Então, eu posso ir distribuindo aqui, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui para todos os componentes, né? Uma quantidade de aula, mas perceba que eu diminuí na matemática, diminuí no português. E aí, o terceiro ano, eu coloquei aqui, ó, uma quantidade menor para alguns componentes e tirei, por exemplo, nesse primeiro exemplo, tirei de filosofia, sociologia, arte e educação física. Por que eu tive que tirar? Porque eu só tenho 10 aulas, eu tenho que distribuir 10 aulas para todos. Eu poderia ter tirado de outros, ó, devolvi para arte, devolvi para educação física, agora eu tirei de geografia, ó. Poderia, tá bom? Só de português e matemática que eu não posso mexer nesse primeiro momento por causa da lei. Tá bom? Que tem que ter nos 3 anos. Agora, poderia, tá? Isso aqui é uma questão de matriz curricular, que é claro, vai sair algumas resoluções ainda a respeito disso, né? Depois no bate-papo a gente pode alinhar um pouco mais a respeito disso, mas eu quero só deixar claro que essas quantidades têm que respeitar essa carga horária. Tá bom? Então, ó, peguei aqui um outro exemplo, e eu peguei um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Que é só ter português e matemática no terceiro ano, para ninguém pensar que eu tirei da filosofia, eu tirei da arte, porque não valoriza. Não, muito pelo contrário. Eu valorizo demais esses 2 componentes, e eu tenho clareza na proposta que eu tiraria de arte e filosofia, mas se eu estou numa escola que eu percebo que filosofia, sociologia pode ser algo relevante para a minha comunidade ali, eu iria propor uma disciplina de cidadania, de ética nas redes sociais, né? Tem um monte de possibilidades, já eu falo de itinerário, mas é muito importante a gente entender a lei, né? Nesse sentido de matriz, e entender que as aulas que eu coloquei 0 aqui, ó, elas não sumiram, elas vão para itinerário. Ou seja, elas vão compor uma parte flexível, que quem vai dar aula somos nós. E aí a gente vai entender essa parte já. Então eu quero deixar bem claro, né? Isso aqui está até nos materiais aí do Estado, que o Estado veio trazendo para nós como formação, né? Então nenhuma disciplina será excluída do currículo, ó. Então está escrito, né? Então as disciplinas elas estão lá, então nenhuma de fato foi excluída, né? E o professor terá sua carga horária mantida. Por quê? A atribuição de aula que vai ocorrer no final do ano, né, depois dessa manifestação de interesse e tudo mais, ela já vai ser pensada para os 2 próximos semestres. E aí a gente vai olhar o grupo que a gente tem, vai olhar o que o estudante disse de que tem interesse, e a partir das nossas condições e capacidade na escola, nós vamos olhar, inclusive para os profissionais, né, o perfil docente que cada um vai poder assumir nas disciplinas, e vamos organizar a nossa matriz. Né? Então, olha como é importante a gente começar a entender que lá no itinerário que eu vou explicar agora, eu vou pegar essa disciplina, eu vou jogar ela lá, física, e ela vai ter um novo nome, às vezes. Mas quem dá aula é o professor de física, caso seja uma proposta ligada ao componente física, né? Que ele tenha perfil docente para isso. Então, esses componentes, né, eu achei essa parte muito bacana que fala assim, ó, a atribuição de aulas continuará sendo por componente, mas os componentes são novos. Novos em que sentido? Eles vão ter novos nomes, novas emendas, novas dinâmicas, né, novas propostas de aula, propostas que valorizam a juventude, o protagonismo, que colocam conhecimento em prática. Então, esses componentes, né, vocês vão precisar, professores, olhar e falar assim, nossa, por exemplo, se abrir uma matemática financeira, né, ou então uma disciplina que envolva aí redes sociais, às vezes, como é que eu vou me sentir dando essa disciplina? Como eu, professor, caso eu receba uma disciplina como essa, qual vai ser a minha postura diante disso, né? Então, é muito importante a gente começar a entender esse movimento e até buscar mais formações, né, nas próximas formações que o
os coordenadores fizerem, a gente discutir um pouco a respeito desses itinerários, né? E isso é muito legal, porque também mexe com a gente, mexe com a nossa formação, né? Então, quando a gente pensar nessa atribuição de aulas que vocês vão receber, já está escrito, né, que a gente vai olhar primeiro lá o que os estudantes estão trazendo, vai ter uma discussão na escola ainda, e lá em novembro, dezembro, vão ser, então, distribuídas as aulas para os 2 próximos semestres. Então, você já vai ficar ciente quantas aulas recebeu, qual aula você recebeu, se vai ser do Formação Geral Básica, se tem alguma coisa de itinerário e tudo mais. Então, é muito importante trazer essa clareza, né? Em relação aí ao ensino noturno, né, e também às escolas em tempo integral, eu quero deixar bem claro que as 1.800 horas, né, máximo, vale para todos, ok? Vale para a escola de tempo integral, vale para a escola do noturno. Então, é uma carga horária máxima para todos. Aí a escola em tempo integral fala assim, mas eu faço muito mais de 1.800, né? Então, o resto vai tudo para itinerário. Tudo que passar de 1.800 vai ser chamado de itinerário, né? Então, as oficinas, os laboratórios, eu vou dar mais exemplo aqui, tudo vai. Em especial no noturno, né? Aí vocês vão ter também algumas possibilidades de estar aumentando carga horária, caso seja possível. Então, até tem essas possibilidades, né? Então, o que acontece? Se você tem condições de colocar na sua escola, isso é escola por escola, tá, gente? Ó, uma aula a mais presencial, tá? Ó, opção 3, ó. Aí tem sala de aula ociosa, dá para conciliar com o horário da tarde, né, e tudo mais, e começar às 18h15, é uma das opções. Se a sua escola não tem essa condição de fazer isso, aí você pode também fazer, pelo centro de mídias, né, trazer conteúdos transmitidos, propor algum momento síncrono ou assíncrono, é uma maneira de você trazer essa carga horária. O mesmo vale para os estudos orientados, né, como, por exemplo, aí a parte de indicar materiais, né, como, por exemplo, lá no CEJA, que a gente traz alguma proposta de material para que isso seja usado também como carga horária, tá bom? Muito importante a escola conhecer a condição que ela tem, a capacidade que ela tem. Essa mudança, ela tem que olhar para a realidade da escola, e a escola fala assim, nossa, eu vou precisar, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, o que eu consigo? E aí, estabelecer o diálogo, né, para que vocês possam, então, criar uma proposta para atender a carga horária, né? A gente avança agora para o itinerário, porque essa parte de carga horária, né, ela causa algumas angústias, e a maior delas, para mim, hoje, que eu venho recebendo muitas perguntas, é isso, tá? Tirou a aula, mas e aí? Né? E aí vai para itinerário. Então, vamos lá, ó. Se o São Paulo adotou esse modelo de formação geral básico, 900, 600, 300, eu vou complementar a carga horária aqui, ó, certo? Para chegar numa certa carga horária que foi determinado de quantidade de aulas para cada ano, para cada série e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho lá 900 da formação geral básica e eu vou ter essas 150 horas, né, lá do curso do Novotec, certo? Aí eu tenho 600, depois eu vou ter 450 horas aqui, que envolve lá a parte do itinerário e também o Novotec. E aí, terceira série, 300, e depois eu vou ter 600 horas de itinerário. Então, começa a complementar, né? Traduzindo em aulas, que é a maneira mais fácil da gente entender. Durante as semanas, né? Eu tenho 35, 35, 35. Ó, se eu somar, continuo com 35 aulas na semana. Ok? Então, em termos de quantidade de aulas e tudo mais, né? Ó, primeira série, 30 aqui, 5 aqui. Segunda série, 20 aqui, 15 aqui. E na terceira série, 10 aqui, 25 aqui. Ok? Então, a gente tem tira daqui e passa para baixo, né? Esse balanço aqui é importante vocês entenderem, porque a gente está trabalhando carga horária e dá a sensação, perdi, sumiu, acabou, né? E não vai ser bem assim dentro da proposta que a gente vem trazendo, né? Vem trabalhando aí em todos os estados brasileiros. Então, quando a gente olha para essa proposta, né, de aulas, a gente vai percebendo, olha lá, 30 aulas, aí vem 5 aulas aqui da parte lá dos itinerários, né, e tudo mais, que aqui a gente tem também o
o Inova Educação, né? Então tem uma parte do Inova. Aí aqui, ó, 20 aulas e mais a parte aqui do aprofundamento curricular do itinerário, né? Depois, olha lá, 10 aulas e mais 20 aulas lá do aprofundamento. Então, desenhando isso, só para vocês entenderem o que é um itinerário e entender como São Paulo está pensando o itinerário, também tinha várias escolhas para se fazer. Ok? Então, assim como tinha escolhas na carga horária, tem escolha. A palavra escolha, ela vai estar sempre no novo ensino médio, né? Tudo tem escolha para se fazer. E quando eu penso em itinerário, o que é um itinerário? Né? Itinerário é um caminho, pensa aí no itinerário do ônibus, né? Como é que funciona o itinerário do ônibus? Ele sai de um ponto final, vai até um outro ponto, e no meio desse percurso que ele faz, ele vai parando em vários pontos, né, de ônibus aí, várias paradas, né? E isso é um itinerário. Se eu trago isso para a escola, eu tenho que entender que o itinerário é um caminho inteiro. E esse caminho tem que ter 1.200 horas. Eu posso fazer o itinerário fixo, onde a escola cria o caminho todo e o aluno escolhe qual caminho ele quer. Por exemplo, a escola criaria assim. O caminho de matemática, aí o aluno escolhe. O caminho de humanas, aí quem quiser matemática vai pelo caminho de matemática, quem quer humanas vai pelo caminho de humanas. É uma possibilidade. Tem o modelo B, que a escola fala assim, ó, algumas disciplinas aqui é fixo. Por exemplo, projeto de vida, tem que ter, todo mundo vai fazer. Produção de texto, tem que ter, todo mundo vai fazer. Às vezes o espanhol, tem que ter, todo mundo vai fazer. Mas aí ela cria eletivas. Eletivas, né, algumas escolas estaduais já fazem, né? E aí o que ela faz? Ela dá opção durante o caminho para o aluno escolher. Então ele fala assim, ó, uma parte você vai fazer porque é obrigatório, dos itinerários, e uma outra parte porque ela é eletiva. Então o aluno escolhe, né, que disciplinas ele quer. Então vai ter hora que você vai falar assim, ó, você pode ir para a aula de educação física, lá, que não vai chamar educação física, eu vou chamar ela de esporte, ok? Porque ela vai ganhar novos nomes. Ou você vai para a aula de informática lá, que fala de redes sociais. Então você vai dar opção de escolha para o estudante. E o modelo C é o modelo que a gente cria um monte de disciplina, né, projetos, oficinas, vou explicar já essa questão da unidade curricular, e o aluno escolhe o que ele quiser. Esse modelo C, às vezes escolas muito grandes, né, tem bastante professor e tudo mais, talvez pode ser uma estratégia, ou seja, oferece um menu de opções, e aí o aluno escolhe o que ele quiser, né? E aí tem que pensar certinho quantos alunos cabem numa turma, quantas turmas vai ter que ser criada de uma determinada disciplina. Então, são modelos, né? E quando a gente pensa nesses modelos, tem maneiras diversas de montar esses caminhos, tá bom? Então, ó, traduzindo aquilo ali, eu tenho um caminho que é chamado de itinerário. Cada casinha desse caminho, ó, é chamado de unidade curricular. Ó, um caminho e uma unidade curricular. Então, o itinerário é um caminho inteiro. Unidade curricular é uma casa desse caminho, que a gente conhece mais como disciplina, mas já já eu abordo esse assunto. Esse modelo aqui é o modelo A, é o fixo, né, onde o aluno vai ter o caminho dele fixo, ele não faz escolha nenhuma de eletiva. Esse modelo aqui seria o modelo B, ó, onde eu tenho uma parte desse caminho é fixa, e uma parte o aluno faz escolhas, ó, ele faz eletivas, né? Então a escola oferece algumas eletivas e o aluno escolhe qual eletiva ele quer fazer e vai compondo carga horária para itinerário, né? E esse modelo aqui seria o modelo C, é o modelo à la carte, eu não sei onde o aluno começa nem onde ele termina, porque ele escolhe o que ele quiser para compor as 1.200 horas. Ok? Então, são modelos, né? Quando a gente pensa em itinerário, esses modelos, eles são pensados, né? Para dar opção de escolha para o estudante. Então, ele pode escolher um caminho, ele pode escolher algumas disciplinas, ou ele pode escolher todas as disciplinas do itinerário. Então, a gente tem que entender que tipo de itinerários estamos oferecendo, né? Então, São Paulo pegou e falou assim, olha, a gente vai criar vários caminhos. Vários caminhos. Cada escola é uma realidade. Eu não posso determinar que na escola A tem que ser desse jeito, igualzinho na escola B. Nós vamos criar caminhos, inclusive nós vamos integrar áreas. Então ele pegou e falou assim, ó, um único caminho, às vezes vai ter 2 áreas envolvidas, vai ter matemática e natureza.
Aí pode ser no modelo sequencial. Primeiro o aluno faz disciplinas de matemática, depois ele faz disciplinas de natureza. Pode ser de maneira interdisciplinar. Então aí, ó, a disciplina que vai estar envolvida, né, as unidades curriculares envolvidas nesse itinerário vão ser interdisciplinares. E aí, então, elas são integradas, né? É um modelo que as áreas conversam. Hoje, por exemplo, né, se vocês forem pegar o programa do livro didático, estão deixando na escola de vocês livros que é de humanas com matemática. Isso, para mim, é um ensaio que o governo deve estar fazendo para saber se livro para itinerário vai dar certo ou não vai. Porque a única combinação que vocês vão encontrar é essa, né? Matemática com humanas. E apesar do PNLD estar sendo de formação geral básica, esse livro ele pode com certeza ser usado no itinerário. Aliás, qualquer livro pode ser usado no itinerário, desde que você consiga aprofundar o assunto, né? Traga prática. Às vezes tem uma dinâmica num livro que você vai trazer prática para o seu itinerário. Né? Então, vale a pena vocês olharem esses livros que têm diálogo entre humanas e matemática, que é uma proposta que, ao meu ver, está sendo um ensaio para saber se um dia vai ter PNLD de itinerário ou não. Tá bom? Então, vale a pena vocês pensarem isso e até usarem nos itinerários. E um outro modelo, né, seria em paralelo. O aluno faz 2 áreas ao mesmo tempo. Então, ele faz disciplinas voltadas para matemática e disciplinas voltadas para humanas ao mesmo tempo. Né? Então, são possibilidades que podem ser construídas. Né? E para aquelas escolas que têm técnico, às vezes, ainda posso criar itinerário que mistura uma disciplina do técnico com área. Então, de repente, eu vou pegar alguma parte técnica, né? E uma parte de área e eu vou compor o itinerário. Por isso que quando a gente traz ali a proposta, né, de misturar Novotec e trazer a área, são possibilidades. O aluno, durante a manifestação de interesse dele, ele está tendo que dizer se ele quer tudo técnico nessa parte do itinerário ou não. Né? Então, São Paulo pegou e falou assim, olha, vamos construir 10 itinerários casando área. Vamos propor isso. Vamos colocar, então, linguagens, matemática, humanas, natureza, casamento de linguagens com matemática. E hoje os estudantes estão tendo que manifestar interesse olhando para essa proposta. O que eles têm interesse, né? E aí foi construído, então, algumas propostas de itinerário, né, para que vocês possam entender como que vai se dar. Né? E a escola vai olhar, o aluno está tendo que fazer, né, de 1 a 6, ele vai falar assim, esse aqui primeiro, esse segundo, terceiro, mas não significa que ele está escolhendo, né, gente? Isso é muito importante, ele está manifestando interesse. E em cima desse interesse, a escola vai ter que analisar esses dados e pensar como ela vai estruturar isso diante da realidade que ela tem, dos professores, das propostas que ela vai executar. Porém, nós já sabemos que na segunda série teremos 2 unidades curriculares. E na terceira série teremos 4 unidades curriculares. Então, vamos entender essa proposta, ok? Ó, então, a gente tem assim, ó. Na segunda série, no primeiro semestre, eu vou ter uma unidade curricular 1, e na segunda série, uma unidade curricular 2. E depois, aqui na terceira série, ó, 4, né? Vai ter no primeiro semestre 2, no segundo semestre, mais 2. Então, aqui eu tenho uma proposta daquelas casinhas. Ó. O que é unidade curricular, então? Né? São aquelas casinhas. Eu vou trazer a definição, mas lembrem das casinhas, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Esse é o caminho. Esse é o caminho que é chamado de itinerário. Unidade curricular são essas casinhas, ó. Então, a primeira série do meu do meu ensino médio, né? Só vai ter aqui o Inova Educação, né? Então, ele vai ter na parte do itinerário o Inova, que vai ter 5 aulas para ele. Depois, na segunda série, eu vou ter o Inova e vou ter 2 casinhas, ó, o C1 e o C2, ou seja, uma unidade curricular no primeiro semestre e uma outra no segundo semestre. E depois, na terceira série, eu vou ter 4 unidades curriculares. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Então, se você oferecer um itinerário integrado de humanas e matemática, e ele for em paralelo, por exemplo, na segunda série eu posso fazer unidade curricular, às vezes voltada lá para humanas, né? E vocês vão ver as unidades curriculares na proposta do itinerário, depois eu posso até abrir uma aqui. E depois a gente tem aqui
uma de matemática e uma de humanas, e depois aqui, ó, matemática e humanas. Então já foi construído uma proposta que mistura matemática e humanas. Uma das propostas que está para a escolha, né? E aí já tem as 6 unidades curriculares ali, estruturada para esse modelo. Então aqui eu peguei esse exemplo da matemática e humanas mesmo para trazer como uma possibilidade, né? Porque eu, como matemática, eu gostaria muito de dar uma disciplina aqui dentro desse itinerário, porque matemática e humanas é sempre visto como duas áreas que quem gosta de uma não gosta da outra, e eu acho isso uma inverdade imensa, porque matemática e humanas têm muito casamento, né? Os números não podem ser vistos apenas como números, né? Eles têm que ser vistos dentro de um contexto social, dentro de um contexto político, econômico. Hoje a gente vê os números na pandemia e me dá uma dor quando a pessoa fala daqueles gráficos como números. Não são números, são pessoas, né? São pessoas ali, são sonhos, são projetos de vida que estão ali naqueles números, né? Então, muito importante pensar num itinerário assim. E olha que bacana, ó. Então, eu tenho aqui um itinerário que é de humanas com matemática, ele é chamado de Ciências Humanas, Arte e Matemática, né? E aí, em cima disso, eu tenho as unidades curriculares, ó. Tem uma que chama Números Também Importam, De Olho na Informação, Números Também Empoderam, Números Também São Cultura, Consumo Logo Existo, e aqui o último, Indicadores Sociais, o que isso muda na minha vida. Como está estruturado? Ó, então, ó, como contei ali para vocês, ó, o Inova tem 5 aulas em cada ano. Aí eu tenho aqui a unidade curricular 1, 10 aulas no primeiro semestre. E a unidade curricular 2, ela vai pegar o horário dessas 10 do primeiro semestre, ela vai substituir. Ok? Então, no segundo semestre, essas aulas vão virar aulas da unidade curricular 2. Então, ó, no primeiro semestre, os alunos vão estar fazendo ali unidades curricular 1, que é Números Também Importam. Aí eu já desmembra essa unidade, né? O que é essa unidade? Depois, no segundo semestre, eu vou ter as mesmas aulas lá, né, que estava na unidade curricular 1, eu vou substituir elas pela unidade curricular 2, que aí vai vir uma nova composição de disciplinas, laboratórios, projetos, enfim. Na terceira série, né, no terceiro ano ali, a gente vai ter 2 unidades curriculares no primeiro semestre, depois eu vou substituir essas 2 no segundo semestre por outras 2. E cada uma dessas tem 10 aulas, né? Então a gente tem que entender que é 10 aulas no primeiro semestre, 10 aulas no segundo. E por que dá 15 aqui nessa proposta, né? Porque eu conto 10 como se fosse 10 no ano inteiro, tá bom? Só que é dividido por semestre. Essa é a proposta que a gente tem hoje. Então, trazendo para o desenho aqui, né? A gente tem aqui cada casinha, uma unidade curricular, e eu quero deixar essa parte aqui muito importante, ó. Essa parte aqui, o que é uma unidade curricular? Então, aquelas casinhas ali, o que elas vão se transformar? Então, quando eu falo assim, números também importam, é uma casinha, ok. Mas olha só que interessante. Uma casinha dessa pode ser um laboratório, pode ser aula de oficina, pode ser clube, pode ser um observatório, pode ser incubadora, pode ser núcleo de estudo, pode ser projeto, pode ser disciplina. O que a escola vai colocar dentro de cada casinha dessa? E aí, ó, aqui está uma proposta, né, que é um exemplo fictício que foi liberado de uma unidade curricular chamada Tá na Mídia, Tá no Mundo. E aí a gente tem aqui, ó, tem uma proposta de unidade curricular 1, que chama Tá na Mídia, Tá no Mundo, e ela fala assim, olha que bacana essa parte, ó. Eu gostei muito dessas descrições, porque ela fala assim, ó, você participará de núcleo de estudo voltado para mídia, publicidade, jornalismo, né? Você vai ter lá o seu protagonismo na produção de diferentes gêneros, como reportagens, podcasts, roteiros, para que você seja consumidor e produtor mais crítico, ético, consciente, considerando o projeto de vida e a sua inserção no mercado de trabalho. Então, essa unidade curricular, ou seja, essa casinha ali, né, quem optar por fazer a área de linguagens, né, que das possibilidades é a área de linguagens, eu vou ter o quê? Eu vou ter dentro dessa unidade curricular, eu vou ter um laboratório de produção jornalística, eu vou ter um observatório da imprensa, eu vou ter um jornalismo e inclusão, práticas e experimentações, e eu vou ter criação e comunicação publicitária. Ou seja, aquelas 10 aulas, elas vão ser desdobradas assim, ó, 1, 2, 3, 4 componentes curriculares.
Então, quando eu falo que a unidade curricular tem 10 aulas, essas 10 aulas vão virar componentes, com nomes novos, com propostas novas. E aí, quem assume o laboratório de produção? Né? Quem assume esse laboratório de produção? Quem assume esse observatório? Aí entra a qualificação do profissional que vai atuar em cada componente. E perceba que somos nós. Às vezes é o professor de arte, às vezes é o professor de educação física, às vezes é o de inglês e assim por diante. Tá bom? Então, essa unidade curricular ela é desdobrada em laboratórios, oficinas, projetos, e que vão ser constituídos olhando para a sua realidade. Né? Temos que pensar nisso aqui com muito carinho, olhando para o interesse do nosso jovem. Então, quando sair a manifestação de interesse, nós temos que olhar para aquilo que os jovens falaram que querem e pensar, o que temos condições de fazer? Né? De repente, aqueles mais escolheram, vocês no momento não têm condições de ofertar. Então, talvez não seja esse momento que vocês vão ofertar. Então, por isso que foi pedido para ordenar de 1 a 6, né? Para que vocês tenham análise de dados, até para tomar decisões na hora de pensar como construir essas unidades curriculares. Então, essas 10 temáticas dos itinerários, vale muito a pena vocês lerem cada proposta. Aproveita agora que os estudantes estão manifestando interesse, leiam cada proposta dessa, veja o que eles estão pensando, né? É legal que eles já falam assim, ó, tá vendo? É voltada para jornalismo. Então, se um estudante quer jornalismo na universidade, esse itinerário vai aprofundar habilidades de linguagens que vai ajudar ele lá no segundo dia do Enem, às vezes, ou na universidade, né? Então, para a gente fechar a nossa conversa aqui, a escolha do jovem é muito importante. Então, o que tem de essência principal no novo ensino médio? Eu tenho as juventudes, eu tenho que considerar um jovem atuante na sociedade, um jovem que seja participativo, que saiba ler os problemas que estão ao redor dele. Eu tenho que ter um jovem que seja protagonista, tenha autonomia, responsabilidade, seja ético. Não é fácil formar esse jovem. Nós sabemos disso, né? Mas esse ensino médio vai trazer uma proposta que é para trazer um diálogo com esse jovem de hoje, com essas juventudes, né? E aí, quando eu falo de protagonismo juvenil, eu sempre vou terminar com essa habilidade de língua portuguesa. Para mim, ela é uma das principais habilidades da língua portuguesa. Ela fala assim que o jovem precisa participar. Participar, por exemplo, de reuniões na escola. Participar de conselho de classe, né? Os conselhos de classe participativos, de grêmios, né? Por quê? Porque é nessa participação que eu vou ver se ele está exercitando escuta atenta, se ele respeita o turno de fala, se ele respeita opiniões diferentes, qual é a maneira que ele está usando as estratégias linguísticas para se comunicar, para trazer proposta, para convencer determinadas situações que ele pode estar certo ou não, né? Para trazer propostas para a comunidade dele, para a escola que ele estuda. Então, isso aqui é uma habilidade de língua portuguesa que continua as habilidades do ensino fundamental. Essa parte aqui, por exemplo, ó, respeitando o turno de fala, no sexto e nono ano, do sexto ao nono ano tem uma habilidade que fala assim, ó, o aluno tem que respeitar o turno da fala. Ou seja, ele tem que começar a desenvolver lá no sexto e nono ano, mas isso é trabalhar desde a educação infantil. E quando chega no ensino médio, ele tem que praticar. Não é fácil, né? A gente sempre sabe que eles chegam e a gente tem algumas dificuldades, mas é importante a gente saber que se eles não sabem determinadas coisas, a gente está ali para ensinar, né? Então, eu fecho essa palestra falando que é muito importante hoje no ensino médio a gente trabalhar o projeto de vida dos nossos jovens, ouvi-los, né? Não apenas para ele decidir que disciplina ele quer, mas decidir o que ele quer para a vida dele, o que ele gosta de fazer e o que ele tem interesse e quais são os sonhos, as propostas, os projetos, o envolvimento desse jovem na comunidade a qual ele está inserido e na escola a qual ele está inserido. Tá bom? Eu vou abrir agora para as perguntas, eu agradeço aqui, só quero reforçar que os jovens neste momento estão manifestando os interesses deles, né? Falei isso a palestra inteira, né? A formação inteira, mas isso está ocorrendo e é importante, né? A gente trazer clareza para essas juventudes também nesse momento e dizer para eles que eles não estão escolhendo, mas estão manifestando um interesse que vai ser de extrema
extrema importância para as escolas tomarem a decisão dela, tá bom? Então, vamos agora abrir para as perguntas, né? Temos os convidados, então eu agradeço a fala até aqui, e vamos agora ver se temos perguntas. E agora nós queríamos ouvir de vocês, quem quer trazer uma contribuição, ficou alguma dúvida, um questionamento, podem levantar as mãozinhas aí. A Yara está com a fala. E uma delas é a indissociação do itinerário formativo, né? Como que eu posso aplicar isso na prática? Por exemplo, você tem um exemplo aí do jornalismo. Como que eu vou indissociar isso da língua portuguesa, por exemplo? Não, então, indissociável é trazer a formação geral básica para dentro do jornalismo, né? Então, ela não é separada, né? Ela é junta. Então, eu não separo essas duas partes. Então, quando eu falo de indissociável, é assim, ó. Dentro da língua portuguesa, eu tenho a formação geral básica, lá, né? As habilidades que trabalham por campos de atuação. Um dos campos de atuação é o campo jornalístico, né? Então, os professores de língua portuguesa vão trazer essa perspectiva para os alunos. Aí, quando eu criar um itinerário chamado jornalismo ali, né, um componente curricular jornalismo, essas habilidades do campo jornalístico, elas têm que ser praticadas. Então, o que acontece? Eu não ignoro a BNCC, eu não falo assim, eu não ensino mais nada, porque agora eu tenho que ficar ensinando jornalismo, que é o que os professores estão pensando às vezes, né? Eu vou ter que ensinar jornalismo. Não, você tem que pegar as habilidades da formação geral básica, que está ligada ao campo jornalístico, certo? E colocá-la em prática aqui. Então, eu vou fazer o aluno produzir um jornal, eu vou fazer um aluno produzir um podcast, eu vou fazer um aluno escrever uma notícia, eu vou fazer ele escrever uma notícia de economia, de esporte, eu vou fazer ele vivenciar e aplicar o conhecimento da formação geral básica. Então, quando eu falo que é indissociável, é porque, assim, tem gente achando que formação geral básica é uma coisa e itinerário é outra. E não é. O itinerário aplica o conhecimento da formação geral básica. Então, na hora que ele aplicar aqui, vai fazer muito mais sentido. Por exemplo, eu ensino notícia para o meu aluno, e aí o livro traz uma notícia, e às vezes eu paro ali. Mas na hora que esse aluno vai construir uma notícia, ele às vezes vai ter um monte de dúvida de como configurar essa notícia, que palavra usar para transição de um parágrafo e outro, que estilo linguístico ele vai usar. E aí é o momento da prática da habilidade da formação geral básica. E aí, sim, eu tenho que pegar essa habilidade e falar assim, é agora que a gente vai usar aquilo que a gente aprendeu na aula de português. Vamos usar agora. É a hora de mobilizar esse conhecimento. Então, quando eu falo indissociável, né, é que uma complementa a outra. E quando eu aplico, a chance desse aluno aprender ainda mais o conceito que foi aprendido no português ou em qualquer área é ainda maior, né, porque ele vai estar colocando em prática isso. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Imagina. Ficou claro? Sim, ficou. A professora Lindraci. Yara, você quer fazer mais alguma pergunta? Posso passar para a Lindraci? Você quer dar Não, pode passar, que eu acho que provavelmente as minhas perguntas vão sair aí, vão surgir aí. Qualquer coisa você volta. Linda, você está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Como a Fabiana disse, sou a Lindraci, diretora da Escola Pera Lúcia Torres. Quero agradecer pelo convite, né? Muito honrada de partilhar aí com vocês desse período de formação. Agradecer ao Douglas pelas informações, muito claras, slides muito gostosos assim de acompanhar. Parabéns. E eu que estava aqui, né, até conversando com o pessoal que eu já estou assistindo aqui com a caixinha de som, né? Porque eu não sou boba nem nada. Vamos compartilhar o conhecimento com a equipe aqui pedagógica. E o que a gente estava aqui conversando é que, como você fechou, muito interessante, essa questão de ouvir o aluno, né? E mais do que ouvir, é conscientizar este aluno, para que ele não responda só por responder, que não seja aquele que a gente está tentando, né, trabalhar e desmistificar, o fazedor de tarefas. Uma vez que ele entenda, né, o que é esse itinerário formativo, não é só porque eu gosto mais de A, porque eu gosto mais de B. Então, é um trabalho que ele tem que vir, esse questionário tem que ser respondido após uma conversa, uma conscientização, né, explicação para ele do que é, da importância de tudo isso na vidinha dele, para que ele possa responder
e lá na frente entender, né, que por mais que não tenha sido contemplado na primeira opção, de repente na segunda opção, ele fez parte disso, e ele fez parte disso consciente, né, sabendo, e vai se aproximar daquilo que ele gosta mais, porque o objetivo é esse, como você disse no início, estamos no século XXI, né, lá com o desenho do século XX, hoje eles têm outra pegada, né, eles querem participar da formação, eles querem, não é que eles não gostam de fazer, eles gostam de fazer aquilo que faz sentido, né, por muito tempo nós fizemos, repetimos, desempenhamos tarefas, nós não sequer tínhamos direito de questionar, né, se aquilo fazia sentido ou não para as nossas vidas. E hoje eles têm essa possibilidade de escolher aquilo que faz sentido para a vida deles, mas é de suma importância que eles entendam, né, que eles entendam esse sentido, que eles tenham essa conscientização para que dê certo. Senão, se ele for um mero repetidor, né, um fazedor de tarefas, aí eu vou questionar, porque eu tenho que atingir a meta aí da secretaria de 80% dos alunos, Fabi, já atingimos, tá? Diga-se de passagem, agora a nossa meta Vera, que é 100%. Mas ele não pode, né? Ele tem que ser feito, não pode somente, né, nos preocupar só com esse cumprimento de tarefas. Então, acho que bem, para nós aqui, ficou bem interessante, enriqueceu. Claro, Fabi, que nós já estamos aqui aguardando os slides para a gente estudar aí num grupo maior, com professores, até repassar para os alunos. E nós fizemos uma formação com eles, né, antes de abrir para responder, foram respondendo, enfim. Então, a gente agradece, né, quero parabenizar, agradecer o convite, e já agradecer também, né, gente, o envio desse material para nós também multiplicarmos para professores e alunos. Obrigada, um abraço aí a todos. Só comentando um pouco, né, isso que foi dito, né, Lidranci, é excelente. Você não pode perguntar para o aluno, por exemplo, algumas escolas particulares de São Paulo fizeram isso, elas falaram assim, o que vocês querem? O aluno não sabe nem o que é a área, quem dirá escolher uma área, entende? Então, a conscientização, de fato, é muito importante para que o estudante saiba o que ele está escolhendo, saiba o que ele está marcando e saiba também que ele está manifestando um interesse, né? Então, excelente essa fala, concordo, assina embaixo, porque, de fato, o estudante, às vezes, ele está meio perdido até, né? Porque a gente, às vezes, jogou a informação assim, você vai poder escolher. Escolher o quê? Escolher como? Escolher... Né? Então, ele tem as dúvidas deles também, assim como a gente tem as nossas, né? Então, muito legal isso mesmo, bacana, parabéns. E assim como você está fazendo também com o professor, né? Porque, né, como eu digo sempre, somos todos pessoas, né? Somos todos gente, o professor também tem essa dúvida. Então, quando fala assim, eu não vou ter aula, não vai ter educação física, não vai ter arte, se a gestão pedagógica também tiver essa conversa, e nós, né, com o apoio de vocês, com essa ajuda, para esclarecer melhor para eles, no final, tudo dá certo, né? A gente... Exatamente. Porque dúvidas também tem, o professor tem, nós temos, né? E são essas conversas que vai amenizando aí e diminuindo a nossa situação. Porque quando a gente começa a ouvir, eu falo, meu Deus, como é que vai ser essa atribuição? Eu pensando como diretor, né? Mas aos poucos a gente vai esclarecendo. Muito obrigada. Obrigada, Lindraci, obrigada, professor Douglas. Eu acho importante, né, o que o professor trouxe quando ele falou, a essência do novo ensino médio é o protagonismo. Nós iniciamos isso ano passado com as eletivas, né? Foi um treino para o que realmente ele iria fazer hoje, agora em 2020, em 2021, que é realmente manifestar o interesse da escolha. Quando ocorre lá o feirão, que ele tem que manifestar, ele tem que escolher, né, e isso já para ele já foi um dificultador, porque ele talvez não esteja acostumado em ser colocado para a escolha, e aí começa a se trabalhar esse protagonismo do aluno, começa a se trabalhar essa autonomia dele, né, eu acho bem interessante. Mais alguém quer falar, quer perguntar? Meninas, não fiquem tímidas. Meninas, Yara... Enem. Tá, nós vamos ter 2 dias de avaliações, né? Como se fosse já a FUVEST, a Unesp, que eles já fazem isso, né? Uma formação geral básica, e depois o itinerário formativo, que no caso é a disciplina para a qual o aluno está interessado em prestar o curso superior. Aí agora, no Enem, eles terão isso. Mas
como que fica, por exemplo, no terceiro ano, os alunos só vão ter 10 horas aulas da formação geral básica. Isso não joga o nosso aluno da escola pública um pouco mais para trás ainda na competição? Porque os alunos de escola particular, os alunos que podem pagar um cursinho, eles estão sempre à frente. E com essa grade horária lá no terceiro ano do ensino médio, apenas 10 aulas da formação geral básica, 10 horas aulas, eu acho que vai empurrar o nosso jovem um pouquinho mais para trás na corrida. É isso mesmo? Eu estou sendo muito incrédula. Estou sendo muito pessimista. Não, eu entendo a sua preocupação, tá? Pessimista não, porque é a primeira preocupação que dá, realmente. Eu vou te falar uma coisa para você pensar, tá? E o mesmo vale para todos os professores. Hoje em dia a gente tem que pensar que não é quantidade, é qualidade, tá? Então a qualidade da aprendizagem ela é muito importante, mais importante até do que a quantidade de aulas. E aí eu vou te dizer, Yara, que tem escolas particulares que no terceiro ano vai ter apenas 6 aulas, né? Nem 10, porque elas adotaram 200 horas no último ano, tá? Então esse modelo de 1.800 é para todas as escolas, todas, seja estadual, seja particular. Então a escola que adotou o modelo 3 ali, né, aquele de 1.600 e 200, ela só vai ter 6 aulas de formação geral básica, ela vai ter menos que vocês, até por causa disso, né, das 1.800 horas. Então, assim, de fato, agora onde vai estar o grande diferencial? No itinerário. Como esse itinerário vai ser levado a sério? Então, se um aluno ou um professor falar que é só trabalhinho, por exemplo, ele não está levando a sério o que é um itinerário. Onde o Enem vai trabalhar? O Enem ele vai criar uma matriz pautado na BNCC. A BNCC, todo mundo vai trabalhar a BNCC. O Brasil inteiro vai trabalhar dentro das 1.800 horas. O Brasil inteiro, todo mundo tem 1.800, é regra para todos. Tá? Isso até vai ajudar a trazer equidade para o processo. Porque todo mundo vai trabalhar a BNCC e a qualidade no desenvolvimento da habilidade é que vai fazer a diferença. Eu tenho professores, às vezes, de escolas particulares, que eles não estão preocupados com a qualidade da habilidade, sim com a quantidade de conteúdo que ele vai ensinar. E hoje, quem sai na frente é quem entende a habilidade, e quem entende a habilidade da BNCC e desenvolve de fato no estudante, porque o que vai cair no primeiro dia do Enem são as habilidades da BNCC que vão ser traduzidas em matriz. E todo mundo vai trabalhar. Então, professores que estão ouvindo isso, essa carga horária que vai ser destinada à formação geral básica, ela é para trabalhar a BNCC na sua essência, nas habilidades. E essa quantidade de aulas é possível, tá? Ela não, se eu olhar para conteúdo, eu vou achar pouca aula. Mas se eu olhar para habilidade, eu acho que tem até demais. Estou sendo super sincero aqui, estou colocando meu nome aqui, né, gravado e tudo, para vocês entenderem por quê. Porque eu trabalho com habilidade desde 2009 e eu já me apropriei disso a ponto de eu ver as habilidades no dia a dia do meu aluno. Eu olho para o meu aluno e falo, esse aluno tem essa habilidade ou ele não tem. Né? Isso é importante, a gente se apropriar da habilidade e não apenas do conteúdo. No momento de transição como esse que a gente está passando, professores vão sentir falta de conteúdo. E, de fato, 10 aulas é pouco. Se você quiser ensinar todos os conteúdos do mundo, 10 aulas é pouco. Tá? Então, por exemplo, matemática não tem números complexos. Não tem na BNCC. Agora, se a escola falar assim, mas aqui na USP cai, tem que ter, porque meu aluno quer USP, não sei o quê. Aí, dentro do itinerário, lá dentro do itinerário, numa dessas unidades curriculares, o seu professor vai ter que fazer uma proposta, né, de falar assim, olha, eu vou ter que trabalhar isso, porque é importante para a minha realidade. E aí a gente espera que no futuro, talvez não agora, mas no futuro o professor crie itinerários também. Né, crie propostas de unidades curriculares voltadas para a sua realidade. Né? Nesse primeiro momento está sendo sugerido essas, mas a ideia é que no futuro seja criados outros, né, outras possibilidades olhando para a realidade. Mas olha que importante isso. Todo mundo vai trabalhar a BNCC e todo mundo vai trabalhar itinerário. Estadual ou particular. O quão sério cada escola e cada professor vai levar é que eu acho que vai fazer a diferença. E o quão sério o estudante vai levar. Então, se eu dou aula de itinerário e alguém fala para mim que eu só estou dando alguns trabalhinhos para o meu aluno, eu já estou desmerecendo um itinerário que ele tem uma proposta de aplicação de conhecimento que eu não posso considerar apenas um trabalhinho. Eu tenho que considerar como sendo algo na formação do meu estudante que faz sentido na vida dele. Então, se eu estou dando aula de itinerário, pensando no Enem, no segundo dia,
e o meu aluno está aplicando, e eu estou vendo aquela habilidade sendo aplicada, ele está escrevendo jornal, está fazendo planilha, ele está criando mapa, ele está fazendo coisas, usando o conhecimento dele, a chance dele ir no Enem bem é imensa. Se eu corro com o meu conteúdo, porque eu tenho que vencer um conteúdo, porque agora diminuíram a minha aula, e eu só tenho 2 aulas, eu tenho que dar meu conteúdo todo em 2 aulas, aí você vai passar por cima do aluno. Aí, de fato, esse aluno não vai ter base para fazer o Enem, mas você vai vencer seu conteúdo. E aí, será que é esse o nosso foco? O Enem, ele provoca a gente a trabalhar a aprendizagem e os currículos pautados na BNCC também. O foco passa a ser na aprendizagem. Então, por isso que eu falo que é mais importante um conteúdo, às vezes, desenvolver a habilidade, ou vários conteúdos estarem a serviço de uma habilidade, e eu trazer qualidade para isso, do que eu ensinar um monte de conteúdo, e aí eu só ficar no ensinar mesmo, porque aprender, às vezes, não acontece. Tá bom? Então, pense muito assim, em termos de equidade, todas as escolas. Em termos de responsabilidade, aí vai do professor, vai da escola e vai do estudante, porque uma aula não se faz sozinho, né? Então, nós, professores, junto ao nosso estudante, trazer isso como importante para a formação dele em termos de qualidade. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. E só vou te trazer um dado bem interessante, tá? Alunos de escola estadual têm um percentual maior de nota no Enem melhor do que de escola particular. Tá? Isso é um dado comprovado. Escolas estaduais têm, em muitos lugares, se a gente considerar percentual, esses alunos de escola estadual têm um percentual maior de nota do que aluno de escola particular. E em termos de redação, tem estados que nem tem nota 1000. E quando tem, às vezes é de escola estadual. E já teve ano que teve mais de estadual do que de particular. Isso é um fato. Mas até quis fazer essa pergunta justamente para ouvir da sua boca, né, a resposta. Porque é aquilo que você falou, o professor é muito conteudista, né? Então, esses professores mais jovens, claro que não vão ter dificuldade nenhuma, né, de trabalhar dessa forma que você colocou. Mas a dificuldade vai ser mais mesmo naqueles professores mais antigos, que são aqueles que não conseguiram terminar a segunda apostila e já está terminando o segundo bimestre. Então, é o conteudista, né? E a gente sabe que esse novo ensino médio, ele o foco realmente é todo o aluno, não é o conteúdo, são as habilidades. Né? Já faz, acho que desde o ano passado, já faz uns 2, 3 anos que a gente já vem trabalhando isso, focando nas habilidades. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada, Yara. Obrigada, professor Douglas. Agora a gente tem uma perguntinha da professora Kelly. Pode falar, professora Kelly, por favor? Boa tarde, gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou a professora Kelly do Margarida de Caminhos. O que eu queria perguntar é assim, o itinerário, eles vão ser oferecidos de acordo com a quantidade de turmas que a escola tem, não é isso? No caso do Margarida de Caminhos, é uma escola muito pequena. Nós temos 2 primeiros anos somente, né? Então, provavelmente, nós vamos ter que oferecer 2 itinerários, é isso? E se o aluno não quiser nenhum desses 2 itinerários que a escola oferecer para ele, o que vai acontecer com esse aluno? Isso, muito bacana, muito obrigado pela pergunta, viu? Então vamos lá, a gente está no momento de manifestação de interesse, eles estão manifestando, a escola depois vai tomar uma decisão do que ela vai ofertar, e suponhamos que o aluno vira e fala assim, não quero, ok? Ele pode fazer a formação geral básica na sua escola, tranquilamente, mas ele tem que fazer uma parte de itinerário. Se na sua escola não tem, ele teria que procurar uma outra que tem o que ele tem interesse e tem vaga. Ok? Então, essa parceria, o aluno pode fazer formação geral básica numa escola e itinerário em outra, né? Mas essa outra tem que ter vaga, tem que ter, né, uma certa logística que possibilite isso. No momento, na prática, isso é um pouco mais complexo, tá? Porque normalmente o aluno quer fazer tudo numa escola só, mas a lei permite essa parceria de outras escolas e tudo mais, ele fazer uma coisa a formação geral básica num itinerário na outra. O aluno não querer nada, aí eu vou te dizer uma coisa para você não ter essa possibilidade, tá? Então, vou dar uma sugestão. O aluno vai ter que escolher a área. Se eu posso montar itinerários com 2 áreas, então, por exemplo, linguagens com humanas é uma possibilidade,
Natureza e matemática é uma outra possibilidade. Então, na hora que você receber a manifestação de interesse, veja casamento de áreas, não veja isolado. Veja casamento de áreas. Você só vai oferecer 2 possibilidades. Ok? E 2 está de bom tamanho. Se você oferecer linguagens com humanas, natureza com matemática, ele não tem opção. Ou é isso ou é isso. Ou seja, se ele quer humanas, tem. Se ele quer matemática, tem. Se ele quer... Entende? Só quer casado. Então, você vai estar oferecendo as 4 áreas, em 2 itinerários, certo? São caminhos que têm 2 áreas, e aí ele vai escolher um desses caminhos, então ele não... Você acaba ofertando isso. Agora, se você colocar um de linguagens e um de humanas separado, né, só uma área, e ele quer matemática e você não tem, aí, de fato, ele tem que entender que a escola não ofereceu e ele vai ter que buscar uma outra alternativa. Tá? Mas a escola, para amenizar isso, eu sugeriria que você colocasse 2 itinerários com 2 áreas, né, para que você desse opção de escolha para o estudante aí, envolvendo as 4 áreas, né, e aí você não correria esse risco. Agora, por exemplo, se um aluno quer técnico e sua escola não oferece, aí ele vai ter que buscar uma outra escola para fazer a parte técnica, tá bom? Então, é dessa forma que vai acabar acontecendo. Mas já digo isso para todas as escolas. Escolas pequenas busquem criar itinerários de 2 áreas. Isso ameniza bastante na hora da escolha. Tá? Mais dúvidas? Obrigada, Kelly, pela pergunta aí, né, bem pertinente, né? É bom a gente estar nesse momento aí com o professor, que às vezes algumas dúvidas que ficam na cabeça da gente, né? A gente está ouvindo tanto fala, nós já trouxemos algumas formações aqui pela nossa diretoria também, falando sobre o novo ensino médio, mas às vezes tem perguntas que, às vezes a gente ouvindo várias vezes algumas informações para poder a gente estar ali mesmo falando, poxa, é isso mesmo, né? Não tem outro caminho, a mudança veio e agora a gente vai ter que abraçar isso aí e ver qual a melhor forma que nós juntos, né, vamos caminhar e trilhar esse novo caminho. Né, professor? Exatamente. E juntos a gente vai pensando nas respostas, né? A gente não tem todas as respostas para todas as perguntas ainda. Estamos construindo, né, esse novo ensino médio, é novo para todo mundo, e algumas respostas a gente já tem, outras ainda vão surgir, outras perguntas, porque o novo é assim, ele vai mexendo com a gente, e à medida que vai surgindo os problemas, a gente vai buscando respostas. Umas a gente encontra, outras a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar, mas o importante é a gente ter esse foco, né, de entender a proposta para buscar soluções que sejam realmente pertinentes, né. Então, Elisângela, eu acredito que esse movimento vocês estão fazendo bem feito aí, né, esse movimento de formação, de perguntas, o momento é esse, tirar dúvidas, né, tá bom? E não esquecendo, professor, só para completar aí, você falou das informações que a gente está sempre buscando, né, e trazendo para acrescentar, que é uma coisa nova, estamos conhecendo, nós estamos aqui gravando, né, essa formação, e nós vamos ter interação no dia que ela for transmitida pelo chat ao vivo. E aí o pessoal vai poder estar interagindo, perguntando também, e a gente vai estar tentando esclarecer aí as dúvidas, né, dos outros professores, que infelizmente nosso tempo é curto, né, e assim, não dava para abrir para toda a rede, eu sei que muitos, né, mais professores queriam estar aqui conosco participando, mais gestores, mais coordenadores, né, a gente agradece muito aí a participação de todos vocês, aí foi de grande importância para a nossa formação de hoje, né, agradecendo aí primeiramente também o Douglas, que se dispôs aí a estar participando dessa formação, esclarecendo e trazendo, né, mais, acrescentando mais ainda naquilo que a gente está conhecendo agora, está buscando, né? A professora levantou a mão, pode falar, professora, eu passo a palavra. A Karen. Boa tarde, tudo bem? Boa Primeiramente, tarde, seja gostaria de bem-vinda. agradecer pelo convite, por essa formação, foi enriquecedora. E eu tinha uma pergunta para o Douglas. No caso, você colocou um exemplo do 3º ano do ensino médio, né, fosse retirada as aulas de educação física. No caso, como se daria isso na prática? Você falou de fazer uma... Não pode agir de forma indissociável, né, com o itinerário. Como aconteceria a parte prática da educação física? Isso, muito bacana. Ó, então, dentro do itinerário, né, a gente tem as unidades curriculares. Então,
Então, foi construído alguns itinerários ali, os itinerários que envolverem a área de linguagens, certo? Vai ter ali professores de arte, de educação física, de português, de inglês envolvido, certo? Então, dentro da unidade curricular, eu não tenho os componentes. Essas disciplinas, de repente, você vai assumir uma. Então, por exemplo, suponhamos que dentro de uma das unidades curriculares seja proposto esportes, ok? Ou ginástica, ou dança, ou, enfim, tem tantas possibilidades. Aí, dentro dessa unidade curricular, para quem escolher esse itinerário voltado para a área de linguagens, né, você vai poder, então, trazer a prática ou a teoria envolvendo a questão da educação física. Se você pegar hoje o material que está em PNLD, tem os livros da área de linguagens. Você vai ver que dentro dele tem educação física, arte, português e inglês, e literatura. Tá tudo junto. Então, tem educação física dentro desses livros também. Tem uma habilidade que fala assim, que o estudante precisa analisar questões de estereótipos, preconceitos, voltados à questão do esporte, né, nas manifestações sociais. Então, eu tenho essa parte de discussão do meu estudante da importância de um futebol e do envolvimento de um jogador de futebol num movimento social, de repente, né, da importância disso, e tenho que também trazer, às vezes, a parte prática e técnica do futebol. Então, quando eu trago uma proposta, vai ter futebol, então, na escola, vamos colocar futebol, vamos colocar vôleibol, vamos colocar algum esporte prático, né, que traga essa parte, ou então uma dança, um movimento, de repente vai ter uma questão de teatro, e você vai trabalhar com a movimentação do corpo, então isso vai depender de escola para escola, né? Aí você vai trazer a prática dentro dessa aula que a gente vai trazer de componente. Então, se tiver uma disciplina voltada para a área do teatro, qual componente faz sentido? De repente não é o futebol, de repente é uma questão de dança, né? Uma questão de movimento do corpo, expressão corporal junto com arte. Então, isso vai depender muito do que a escola vai estar propondo. Agora, se a escola propor algo ligado a esportes, né? E o estudante está envolvido, aí você vai poder propor esportes. Mas educação física não é só o esporte, né? Educação física, ela envolve corpo, movimento, envolve manifestação social, cultural, né? Então, hoje a gente trabalha dentro de uma área do conhecimento chamada linguagens, onde a educação física ela tem que ser vista, sim, como a parte prática. Então, se puder ter o esporte, eu acho maravilhoso ali dentro dos componentes, né? E também uma parte de conscientização do estudante. Então, a parte prática, ela continua igual, porém, ela vai dentro do itinerário. Então, se eu tirar a aula de educação física, né, e trazer para um itinerário, dentro desse itinerário, eu tenho que ver o que vai fazer sentido para essa unidade curricular. Às vezes é dança, às vezes é esporte, às vezes é uma outra questão da manifestação. O que não vai acontecer mais, professor, é assim, tem que ser futebol. É futebol, coloca futebol, só futebol, futebol, entendeu? Não, por quê? Porque o futebol só se fizer sentido para aquela parte que está sendo estruturada naquele semestre e tudo mais. Então tem que ter um diálogo dentro da unidade curricular. Então, às vezes, no primeiro semestre, o futebol é importante, mas no segundo semestre vai ser um outro esporte ou até mesmo uma outra manifestação corporal. Então, isso vai ser dialogado com vocês, né? Na hora que tiver as unidades curriculares estruturadas, você vai poder, inclusive, até propor o que dá para fazer olhando para o objetivo de cada unidade curricular. Mas a prática acontece, tá? Afinal de contas, olha que lindo, professor, vou fechar até com essa parte, Se eu tirei uma aula da formação geral básica, é porque eu não quero que a educação física fique na básica, eu quero que ela vá para um aprofundamento, uma prática, uma aplicação desses conceitos que estão aqui. Então, eu quero ver esses estudantes aí, de fato, tendo manifestações. E eu quero dar um último exemplo aqui, deixar registrado. Saiu recentemente um jogador do Palmeiras, aí que ele lê literaturas clássicas, e ele divulga isso nas redes sociais. Gente, ele está sendo tratado como rei, só porque ele lê. Aí ele é exceção, um jogador de futebol que lê. Gente, isso deveria ser a coisa mais normal do mundo. Mas o cara, por ser famoso, e agora ele resolveu colocar que ele lê Dostoiévski, etc., nas redes sociais. Nossa, que interessante, é um jogador que lê. Que bom que é um jogador que lê. Isso não deveria ser exceção, deveria ser a regra, né? Então, a gente tem que mostrar para toda a nossa comunidade isso, que a educação física e arte são tão importantes quanto qualquer outra componente, né? Tá bom? Sim, muito obrigada por Imagina. esclarecimentos. Acho que as formações que nós assistimos ficou muito em dúvida, o pessoal levantou muito essa questão,
né, de talvez descaracterizar a educação física. Muito obrigada, Douglas. Imagina. Para tirar só uma dúvida dessa fala de agora, quer dizer, então, que esses itinerários, esse conteúdo, ele vai ser definido a partir das escolhas dos alunos? Porque ele escolheu lá, que nem você falou agora, da educação física, por exemplo, mas é o aluno que vai definir isso? Que momento que isso vai ser definido? Ó, o aluno agora está manifestando interesse, certo? Aí suponhamos que das 6 opções ficou assim, ó, linguagens com humanas é uma opção, matemática com humanas eles gostaram bastante, ciências da natureza ficou na frente, então eles vão trazer a manifestação. A escola vai pegar isso, vai olhar o que ela tem condições de ofertar em cima da manifestação de interesse. Então é a escola que vai decidir o que vai ser ofertado, ok? A manifestação de interesse é para vocês olharem o que eles estão pensando a respeito disso, e aí suponhamos que você fale assim, a gente consegue fazer linguagens com humanas. Ok? Aí você vai olhar o que está sendo proposto dentro das unidades curriculares de linguagens com humanas, e aí vai vir um desdobramento da unidade curricular. E aí a escola vai falar, olha, professor de educação física, dentro dessa proposta aqui, será que você não pode pegar uma disciplina, às vezes, voltada para a dança? Porque aí a gente pode pensar num teatro. Aí a escola, junto aos seus professores, é que vai tomar a decisão. Tá bom? Não é o aluno que vai escolher, o aluno vai manifestar interesse, e aí suponhamos que ele falou assim, queremos humanas com linguagens. Aí vocês falam, temos condições de ofertar. Temos por quê? Porque eu tenho um professor de humanas, eu tenho esse professor de linguagens, essa disciplina aqui, ó, que fala de teatro, às vezes, eu tenho gente para dar, essa disciplina que fala de música eu tenho, essa aqui de música eu tenho. Então, aí você vai começar a analisar o que a escola tem condições de estar ofertando. Pode ser que a primeira opção do estudante nem seja o que vai ser ofertado, porque às vezes você não tem condições de fazer naquele momento. Aí você vai olhar o que a escola tem condições e falar, olha, estudante, nesse primeiro semestre, né, do ano que vem, e no segundo a gente vai conseguir ofertar isso e isso. E essa oferta é porque você, dentro da escola, dentro da organização, vai ter condições de ofertar junto aos seus professores, os professores que estão aí agora. Então, por exemplo, se acontecer de você oferecer linguagens com matemática, e aí dentro disso eu coloco um esporte, porque casa muito bem, né? Então dentro da unidade curricular, que vai trabalhar uma questão, às vezes até de jornalismo, e eu coloco o esporte, eu trabalho a prática do esporte tranquilamente. Só que eu não vou ficar só na prática, eu tenho que ter um objetivo, às vezes, voltado para a questão jornalística também, então vai ser um esporte, um jornal esportivo, e aí eu começo a ter possibilidades de criação. Vocês vão ter formação, né, as diretorias vão receber provavelmente, formação depois da manifestação do interesse do estudante, vem a parte de vocês desdobrarem essas unidades curriculares. E aí isso vai ficando mais claro para vocês, tá? Mas não é o estudante que escolhe a unidade curricular, ele escolhe qual itinerário está sendo interessante no momento. E a escola vai ver o que ela tem condições de ofertar. Tá bom? Ele não vai falar, quero esporte. Isso não vai acontecer. Tá bom? Ok, obrigada. Nossa, professor, acho que a gente ficaria mais um tempinho aqui. Pena que o horário já está estourando. Então, nós vamos ter que finalizar. Agradeço de coração com o aceite para o convite, que foi de prontidão, professor. Acho que uma fala que o professor disse, acho que fica aqui. Nós estamos, então, numa escola do século XX, em pleno século XXI. Então, a mudança se faz necessária, né? E o que nós temos agora vamos estudar e vamos nos formar. Né? Então, acho que fica isso aqui para os professores. Eu quero passar agora a palavra para o Doni está fazendo as considerações finais e passando para o professor. E como eu não volto a falar, então, muito obrigada a todos vocês, tá? A diretores, coordenadores, professores, ao professor Douglas, muito obrigado de coração. Professor Douglas, muito obrigado, realmente a sua apresentação, né, o domínio, o material que nos trouxe foi de grande contribuição, né, nós temos aí um grande desafio pela frente, né, a educação está passando por um momento de evolução mesmo, os professores vão ter a oportunidade de combinar seus domínios, né, para também
em conjunto, trazer aí um ensino mais significativo para nossos estudantes, que cada vez mais estão se tornando estudantes realmente, né? E, assim, desde já, meus sinceros agradecimentos e a todos participantes aqui na reunião. Estaremos transmitindo, né, essa semana, né, tanto na terça, quarta, quanto na quinta, estamos transmitindo ao vivo o material dessa reunião, né, então no chat também, se puder participar, seria muito interessante, gostaríamos que acompanhasse também, se possível. Eu quero só finalizar agradecendo também o convite e no chat depois, se aparecer alguma dúvida, algum questionamento, eu me coloco à disposição também para responder posteriormente, tá bom? Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para outros momentos, viu?